Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. I've Become a Snow Girl? Capítulo 106. Lâminas do Nirvana da Alma. Primeiro traremos todos os itens restantes no palco para que você possa ver qual deles deseja comprar primeiro. O leiloeiro disse enquanto várias mulheres subiam ao palco com os itens na mão. O arco, o escudo e o misterioso conjunto de itens de grau roxo. Quando Shiro viu o conjunto de itens, ela ficou chocada. Não admira que eles colocaram isso como item final. Ela pensou com um pequeno sorriso. O conjunto de itens em questão era um item de grau roxo conhecido como formação de espadas caóticas. Eram diferentes das formações normais, pois esta era portátil. O usuário ganharia o controle sobre 4 espadas voadoras que trabalhariam em conjunto para matar seus inimigos. A razão pela qual era conhecida como formação de espadas caóticas foi devido ao fato de que as espadas atacam a uma velocidade ultrajante. O usuário só precisava controlar uma espada, enquanto as outras 3 seriam autônomas e atacariam em padrões caóticos que complementavam o modo como o usuário controlava a primeira espada. Uma das melhores partes sobre este conjunto de itens foi o fato de que o usuário poderia defini-los como defesas automáticas enquanto eles usavam outra arma, como o machado. Eles poderiam essencialmente ignorar pensamentos sobre defesa, já que as próprias espadas fariam isso por eles. No entanto, esse não foi o principal ponto de venda dessas armas. A melhor parte dessas armas era que elas podiam contar como parte de qualquer conjunto, o que significa que elas poderiam melhorar os efeitos de conjunto que se tem sem fazer parte de tal conjunto. Exemplos sendo o conjunto de armadura do cristal de sangue dela. Atualmente com 6 peças, o conjunto de armadura do cristal de sangue lhe deu um bônus de 200 em int, AGIV e T, 50 de sanguessuga de mana e 50 de roubo de vida. As formações de espadas aumentariam automaticamente o efeito para o próximo nível, 9 peças. Mesmo que sua armadura não tivesse 9 peças, as próprias espadas atualizarão o conjunto. Era uma maravilha como isso foi permitido aparecer em uma cidade de tão baixo nível. Antes que alguém possa dar lances, vou exibir o quadro de status do equipamento para todos vocês verem. O leiloeiro gritou enquanto 3 imagens apareceram no ar através de uma projeção holográfica. Perfurador cromático nível 60, arco, roxo. Requisitos. Rank C 2010X, 1500 STR, maestria de arco. 600 de ataque. 500 de perfuração. 300 de multidisparo. 50% de dano elemental. 150 de velocidade de voo das flechas, 100 de aquisição de alvos, 100 de alcance. Habilidades: espectro cromático, foco cromático. Espectro cromático. Quando ativada, a flecha se dividirá em 10 flechas que procurarão seus alvos. Cada flecha terá um elemento randomizado associado a ela. 100 de dano elemental e perfuração quando ativado. Custo: 10.000 MP por ativação. Duração: até que as flechas atinjam os alvos. Tempo de recarga: 5 minutos. Foco cromático. Deve ser ativado enquanto o espectro cromático estiver ativo. As 10 flechas se combinarão em uma única flecha que aumentou o poder de perfuração e ataque. 200 ataque e perfuração quando ativado. Custo: 20.000 MP por ativação. Duração: até que a flecha atinja o alvo. Tempo de recarga: 10 minutos. Olhando para a descrição do arco de grau roxo, perfurador cromático, Shiro ficou surpresa com seus atributos e não pôde deixar de acenar em apreciação. Se não fosse pelo fato de que ela tinha suas armas de fogo, ela ficaria tentada a obter este arco. Depois de ler a descrição do arco, ela olhou para o escudo. Égide da Santíssima Fortuna nível 60, escudo roxo, 1, restrições. Rank C 2500 def 1000 STR maestria de escudo. 700 def, 500 STR, 30% de resistência a crítico, 50% de construção de agro, 30% de chance de reflexão de dano, 20% de resistência física, 20% de resistência mágica, 10% de sorte. Habilidades: apagão, regeneração afortunada, aura imobilizadora, apagão. Silencie o inimigo por um curto momento em que eles não são capazes de usar nenhuma habilidade. 60% de agro durante este momento. Custo: 25,000 MP por ativação. Duração: entre 30 segundos e 1 minuto. Depende da sorte aleatória. Tempo de recarga: 2 minutos. Regeneração afortunada. Regenera a vida com base em todos os danos causados nos últimos 30 segundos. A vida regenerada varia entre 20% e 100%. Custo: 25,000 MP por ativação.
Duração, 2 segundos. Tempo de recarga, 5 minutos. Aura imobilizadora. Diminua a velocidade geral, incluindo a velocidade de ataque, do inimigo por um curto período de tempo. A redução varia de 20% a 50%. Custo, 20,000 MP por ativação. Duração, varia de 30 segundos a 2 minutos. Tempo de recarga, 5 minutos. Um escudo onde os pontos fortes das habilidades são randomizados. Shiro pensou com leve interesse. No entanto, por mais interessada que estivesse, ela provavelmente poderia encontrar um escudo mais consistente para Madison quando elas alcançassem um rank C. Só restou o conjunto de itens. Dos 3, foi esse o que mais chamou a atenção dela. Lâminas do Nirvana da Alma, formação de espada voadora roxo. Só pode ser equipado quando o usuário passa no julgamento da espada ligado a essas lâminas. Um conjunto de lâminas deixadas pelos antigos. Embutidas com um poder misterioso, essas lâminas crescem ao lado de seu dono se ele for digno. As habilidades são adaptadas ao usuário depois de passar no julgamento. Os usuários só têm uma tentativa para passar no julgamento. Vendo a descrição nas lâminas, Shiro ficou surpresa com o fato de que as lâminas eram lâminas do tipo crescimento. Mesmo que elas não incluíssem o fato de que podem crescer ao lado do usuário, Shiro sabia que elas causariam um grande reboliço. No entanto, parecia que nem todos compartilhavam os mesmos pensamentos, já que eram mais atraídos pelo arco e pelo escudo do que pelas lâminas. Isso também pode ser atribuído ao fato de que a espada parecia bastante mediana quando comparada com as armas. O perfurador cromático era um arco que parecia ser feito de um cristal de 7 cores, enquanto o égide da Santíssima Fortuna parecia uma relíquia divina. Enquanto isso, as lâminas do Nirvana da Alma eram espadas simples e longas que não tinham decoros. Não parecia um item de grau roxo e, para piorar as coisas, eles também não podiam ver os atributos. Isso minimizou fortemente o valor real das lâminas, fazendo Shiro se perguntar se ela poderia licitar sem realmente roubá-lo. Vamos começar com o perfurador cromático. Os lances começam em 150 milhões, com incrementos de nada menos que 10 milhões, 200 milhões. O primeiro lance aumentou instantaneamente o preço em 50 milhões. Isso fez com que Shiro olhasse para o interlocutor e percebesse quem eles eram. Se eu me lembro do que eu tinha lido, ele é alguém pertencente à família Durmark. Uma família que só é inferior ao top 5 e é famosa por seus arqueiros. Shiro pensou antes de desviar sua atenção. Quem ganhou o arco não era da sua conta, já que seus olhos estavam no tesouro real. Infelizmente, ou felizmente, nenhuma das grandes famílias parece saber o verdadeiro valor das lâminas. Isso fez com que algumas perguntas fossem levantadas em sua cabeça enquanto ela pesquisava na web itens de formação de espadas. No entanto, para sua surpresa, poucos sabiam do poder por trás das formações de espadas. Eles só sabiam que eram itens de alta qualidade. Poderia ser porque poucas pessoas passaram no julgamento para essas espadas? Shiro pensou consigo mesma, já que qualquer um que passou no julgamento foi capaz de experimentar um aumento surpreendente para o seu potencial de batalha. Bem, é uma boa notícia para mim. Deixando as pessoas dar lances para os 2 itens de grau roxo, Shiro esperou pacientemente para que os lances começassem para a formação de espadas. Uma vez que seu saque da Donegal Mutante lhe rendeu mais de 150 milhões de USD, ela será capaz de usar isso para comprar as lâminas do Nirvana da Alma. No final, o perfurador cromático foi vencido pela família Durmark por 350 milhões de dólares, enquanto o égide da Santíssima Fortuna foi vencido pela família Cermak por 500 milhões. Para nosso último item, temos as misteriosas lâminas do Nirvana da Alma. Este conjunto de espadas foi escavado das ruínas do mar profundo que estavam enterradas sob o oceano. Tivemos a sorte de encontrar este item de grau roxo durante nossa última excursão às ruínas. Infelizmente não fomos capazes de passar no julgamento para ganhar a propriedade deste item, o leiloeiro disse ao puxar a atenção de todos para as lâminas. No entanto, deve-se notar que qualquer coisa classificada como roxo será definitivamente mais poderoso do que o perfurador cromático e o égide da Santíssima Fortuna. Portanto, iniciaremos esta oferta com 100 milhões de dólares com incrementos de nada menos que 1 milhão de dólares, 100 milhões, 105 milhões, 106 milhões. Infelizmente, as lâminas do Nirvana da Alma não ganharam tanto hype como as outras 2 armas. Os lances estavam aumentando muito lentamente e Shiro podia até mesmo ver uma pequena quantidade de decepção no rosto do mestre do ramo quando ele viu isso. Asterisco Bing. 120 milhões. Apostando 120 milhões,
Shiro suspirou com o fato de que ela basicamente superou seus ganhos por hoje. Os intervalos entre os lances continuou a aumentar à medida que o leiloeiro tentava obter o máximo de valor possível das lâminas. Eventualmente Shiro ganhou as lâminas por 150 milhões de dólares. De pé de sua sacada, Shiro colocou Yin de volta em seu ombro e começou a ir para o balcão onde ela receberia seus ganhos para esta noite, juntamente com o pagamento dos itens que ela ganhou. No caminho para lá, ela podia ver tanto a Lura quanto Lux com os olhares perfurando um ao outro. No entanto, eles pararam quando viram Shiro. Jovem senhorita, você pode poupar um momento para uma conversa curta? Lux perguntou quando ele sorriu. Shiro ficou surpresa com isso e puxou o telefone dela. Sim, de fato, senhorita Shiro. Ele sorriu, mas antes que ele pudesse continuar sua conversa, a Lura se intrometeu. Não caia nesse sorriso conspirador dele. Pui, você não sabe quantas garotas ele arruinou por causa de sua natureza playboy. A Lura cuspiu enquanto caminhava até Shiro e lhe entregou um cartão. A família Kazadan gostaria de convidá-la para um pequeno bate-papo sobre uma parceria entre nós. Se você estiver interessada, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das informações no cartão. Ela sorriu. Pegando o cartão, Shiro acenou um pouco com a cabeça enquanto se perguntava o que ela poderia ter feito para atrair sua atenção, especialmente quando uma das maiores famílias da cidade queria falar sobre uma parceria com ela. Lux não ia ficar para trás e também lhe deu um cartão. Não tome a decisão errada, jovem senhorita. Porque depois desta noite a família Kazadan vai sofrer um grande retrocesso. Ele disse enquanto dava a Lura um olhar frio. A razão pela qual ambos queriam formar uma parceria com a garota de cabelos brancos na frente deles foi devido ao fato de que eles tinham descoberto que ela essencialmente fez sua equipe derrotar uma dungeon, nível 50 mutante. Os membros do grupo que estavam na dungeon consistiam em um nível médio de 34, e quando ela entrou, ela estava apenas no nível 37. Com esses membros quase não havia chance de eles sobreviverem. Além disso, a ajuda não viria tão cedo devido a duas razões. Número 1, eles eram estrangeiros de outra cidade e os aventureiros de alto nível não eram tão altruístas para salvá-los. E segundo, os saques diminuiriam de qualidade quando os aventureiros abrissem a dungeon. Isso significava que não só eles iam ter que se arriscar ao abrir a dungeon, mas não havia sequer nenhum saque para eles. Com estes dois fatos, o aventureiro de alto nível de Kairosa decidiu coletivamente esperar o grupo morrer na dungeon, e ainda assim, eles conseguiram sobreviver milagrosamente a uma dungeon mais de 10 níveis acima deles com uma baixa de apenas 2 de seus membros. Não só isso, mas ela já tinha se nivelado 6 vezes no curto espaço de tempo na dungeon, que significa apenas uma coisa. Ela tinha matado a maior parte dos monstros sozinha. Com esse tipo de capacidade contra monstros de nível 50, ela era definitivamente uma joia escondida esperando para ser descoberta. Eu vou ter certeza de entrar em contato com um de vocês. Shiro sorriu educadamente, já que isso significaria mais problemas se ela fosse clara agora. Não só isso, mas não havia nenhum ponto para se relacionar com nenhuma das famílias, já que ela estava indo muito bem agora. A dupla acenou com a cabeça antes de sair. Infelizmente foi um pouco estranho, já que Shiro estava indo pelo mesmo caminho. Essa sensação de ir na mesma direção que alguém, mesmo que você tenha se despedido um do outro, formou uma atmosfera bastante estranha entre os três. Mas uma vez que eles chegaram ao balcão de coleta, a atmosfera estranha foi dissipada desde que eles foram levados para salas separadas. Shiro suspirou de alívio, já que ela realmente não sabia como lidar com momentos embaraçosos como esse. Se o silêncio tivesse continuado por mais tempo, ela estava tentada a dizer foda-se e ir na frente deles, apesar de ser um pouco rude. Shiro esperou por um curto momento até que um homem entrou na sala. Como um de seus itens era uma das principais atrações, ela tinha permissão para uma sala separada para recolher esses itens. Senhorita Shiro, aqui os itens que você ganhou. Uma pedra de habilidade e as lâminas do Nirvana da alma junto com o dinheiro que você ganhou durante este leilão. Quanto ao quanto você precisa nos pagar, isso totaliza até 171 milhões de USD. Naturalmente, você pode pagar 160 milhões com seus ganhos e os 11 milhões restantes com o saldo do sistema. O homem sorriu e entregou-lhe o cristal de pagamento. Shiro acenou com a cabeça e pagou 11 milhões. Recebendo os dois itens, Shiro imediatamente os guardou em seu inventário e saiu da sala. Ela ia encontrar um bom ponto de vista para a mini-guerra que está prestes a começar e esperar conseguir alguns itens ao longo do caminho. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon a Snowgirl. Capítulo 107. Segunda habilidade.
Ao sair do prédio, Shiro olhou em volta por um pequeno momento antes de saltar em direção a um dos edifícios mais altos. No entanto, no meio do voo, ela recebeu uma mensagem sobre sua terceira e última compra. Olá, senhoria Shiro. Como a vencedora da permissão da Nascentes de Mana, a família Ospar vai realizar esta transação na mansão da família. Uma vez que esta é uma permissão relativa ao acesso de nossas Nascentes de Mana, enviaremos uma data exata em breve. Lendo o texto, Shiro só levantou uma sobrancelha. Eu estava me perguntando por que eles nunca me deram nada sobre isso. Então a família Ospar fez essa transação pessoalmente. Shiro pensou consigo mesma. Dito isso, foi um impulso da decisão do momento, afinal. Ela nem tinha certeza se isso curaria suas ligações de mana. Sentada, Shiro puxou a pedra de habilidade enquanto planejava criar o fogo frio antes que a luta começasse. Pedra de habilidade, combustão? Crie um pouco de fogo em suas palmas que estará completamente sob seu controle. Custo, 500 MP segundo. Duração, NA. Tempo de recarga, NA. Ativando a pedra de habilidade, Shiro viu-a desmoronar em pó. Vamos esperar que isso funcione. Ela murmurou quando ela moveu o dedo indicador para cima. Uma chama laranja brilhante se acendeu na ponta de seu dedo. SSS. Shiro estremeceu ligeiramente quando ela rapidamente apagou o fogo, desaprovando o fato de que seu fogo ainda estava danificando. Shiro não podia deixar de suspirar com o fato de que ela tinha uma vulnerabilidade de 25% ao fogo. Suspirando um pouco, ela começou a trabalhar na criação do fogo frio. Estreitando os olhos, ela começou a filtrar o hélio no ar para que fosse o combustível para o fogo dela. Infelizmente para ela, o ar ao seu redor só tinha uma pequena quantidade de hélio. No entanto, isso foi suficiente para ela já que no momento em que a habilidade for registrada, levaria sua mana em vez de hélio. Após um curto momento de visualização, Shiro respirou fundo e estalou os dedos. Uma chama azul se acendeu em seu dedo enquanto um sorriso se formava no rosto de Shiro. Ao contrário da chama anterior, a chama azul não a prejudicou. Foi até um pouco fria ao toque. No entanto, essa chama só durou um curto momento antes de desaparecer. Parece que apenas fazer a chama não é suficiente para registrá-la como uma habilidade. Eu vou precisar realmente torná-lo viável para a batalha antes que o sistema registre o ataque como uma habilidade. Shiro murmurou enquanto ela estendia a mão. Como a chama precisava de hélio para tomar forma, Shiro precisava de uma grande quantidade de hélio. Metal e relâmpago suscitaram por um curto momento enquanto ela estreitava os olhos e acelerava o processo de construção. Uma vez que o item terminou de ser construído, Shiro segurou um recipiente cilíndrico. Filtro de hélio. O item a ajudaria a filtrar hélio constantemente dos arredores enquanto ela estava ocupada. Colocando o recipiente na cintura, ela o conectou com um clipe de nanotecnologia. Espero que eu seja capaz de reunir hélio suficiente para fazer um feitiço com isso. Shiro pensou consigo mesma quando ela puxou a máscara facial. Olhando para seu cabelo branco, Shiro não podia deixar de notar o quanto ele brilha sob a luz da lua. Franzindo as sobrancelhas por um momento, ela criou um capuz, uma armadura torácica e alguns protetores de braço para ajudar a esconder sua identidade. Além disso, ela também ativou sua habilidade de disfarce e editou que as pessoas viriam quando a olhassem. LVL? Perfeito. Ela sorriu para si mesma. Além disso, com a construção de seu capuz, Yin tinha conseguido ter uma nova casa. Embora não fosse tão confortável quanto o velho capuz, devido ao fato de que foi feito de metal, era bom o suficiente para Yin. Seu objetivo de participar da guerra desta noite era simples: roubar alguns itens de algumas pessoas que ela estava de olho durante o leilão. A maioria desses itens eram poções de aprimoramento e outros consumíveis que ajudariam a dar a Lyrica e Madison alguma proteção extra enquanto elas estavam em dungeon sem ela. Agora que seu nível tinha subido para o nível 43, ela estava 8 níveis acima delas. Com tanta diferença, faria mais mal do que bem se ela fosse a dungeons com elas. Dito isso, só se limitava a dungeons. Se elas fossem para raids ou excursões fora da dungeon, ela se juntaria, já que os monstros fora da dungeon eram muito mais fortes do que os dentro da dungeon. Agachada no telhado de seu prédio, ela estreitou os olhos enquanto escaneava os arredores em busca de inimigos. Há alguns nível 60 por aqui. Pelo que vejo, a maioria pertence à família casada e à família Cermak. Como se sinalizasse o início da guerra, várias figuras saíram correndo da casa de leilões e correram em direção às suas respectivas famílias. Esferas laranjas brilhantes surgiram acima deles quando Shiro percebeu que a Lura estava imediatamente lançando o bombardeio do fogo do inferno.
Locke cerrou os dentes por um momento antes de sacudir os braços para cima. Círculos mágicos apareceram ao seu redor enquanto dragões de relâmpago podiam ser vistos fazendo seu caminho para fora dos círculos mágicos. Asterisco bum 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 bum. Os dragões colidiram com as bolas de fogo e explodiram em uma multidão de cores no céu. Apenas de um simples olhar, pode-se dizer que os dragões tinham sido completamente suprimidos. O poder do bombardeio de fogo do inferno é tão forte quanto eu me lembrava que era. Shiro pensou enquanto o chão podia ser visto sendo lentamente congelado ao seu redor. Se esfriando, ela não podia deixar de aplaudir a Lura por seu controle sobre o fogo. Mesmo com a distância, ela ainda podia sentir a intensidade das chamas. Sem uma boa visualização e controle, esse tipo de potência seria extremamente difícil, quase impossível de fato. Sem mencionar que a Lura o lançou sem muitos problemas em mostrar seu talento como usuário de fogo. No entanto, Locke não deveria ser deixado para trás também, já que ele foi capaz de evocar bestas de relâmpago uma após a outra sem muito atraso. Como ele não conseguiu superar a Lura devido ao seu poder com o bombardeio do fogo inferno, ele ia sobrecarregá-la com quantidade. Com os 2 jovens líderes de cada família indo com tudo, os outros membros não foram deixados para trás. Olhando para os diferentes tipos de habilidades voando pelo ar, Shiro não poderia deixar de se maravilhar com o fato de que parecia uma exibição de fogos de artifício. Minutos se passaram quando as vítimas começaram a surgir. Não só isso, mas a luta foi lentamente se afastando da casa de leilões, permitindo que os outros vencedores saíssem rapidamente enquanto podiam. Thomas nível 50, Berserker, vendo um de seus alvos sair da casa de leilões, Shiro estreitou os olhos e correu atrás dele. Artes fantasmas do estilo Yin. Primeiro fantasma, segundo fantasma, movimento da neve apagada. Alcançando o aventureiro, Shiro agarrou a parte de trás do pescoço e bateu-o no chão. Sentando em suas costas, Shiro agarrou os 2 braços e pressionou o pé contra a parte de trás dos cotovelos para que ela pudesse quebrá-los rapidamente se precisasse. Segurando os 2 braços com a mão direita, ela digitou a mensagem com a mão esquerda e mostrou-lhe o telefone. Entregue os itens que você ganhou no leilão. Lendo a mensagem, Thomas só cerrou os dentes enquanto tentava sair do controle dela. Asterisco craque craque. Quebrando os 2 braços rapidamente, Shiro pulou para trás e caiu suavemente. Balançando o pulso, ela imediatamente criou a canção do precursor e apontou a arma para a cabeça do homem. E nós 2 sabemos que armas não fazem merda nenhuma. Ele gritou enquanto corria para Shiro. Ativando várias habilidades que reforçaram sua defesa e força, seu corpo aumentou de tamanho à medida que um brilho vermelho o envolvia. Shiro só olhou para ele friamente e puxou o gatilho. Asterisco bang. A bala atingiu Thomas e destruiu completamente sua cabeça. Headshot. Shiro murmurou e desmontou seu canhão de mão. Caminhando até o cadáver sem cabeça, ela recolheu o saque. Esse é o inventário que ele tinha. Não é tão ruim. Ela pensou com um aceno antes de parar na lateral do prédio. Olhando para a destruição causada pelas 2 famílias, Shiro não pôde deixar de aplaudir o fato de que eles conseguiram não envolver nenhum espectador. Não só isso, mas parece que a maioria das casas já estavam vazias. Parece que há muito tempo evacuaram. Balançando a cabeça, ela olhou em volta para o segundo aventureiro que ela estava de olho. O item que ele ganhou foram vários pergaminhos de feitiço que continham feitiços de alto nível do rank D. Se ela colocasse as mãos neles, Lyrica e Madison teriam mais chance de acabar com um boss de alto nível se precisassem. No entanto, no momento em que ela encontrou seu alvo, ela viu que ele estava sendo perseguido por 2 nível 50. Bem, mais 2 vítimas não mudam nada. Se agachando por um curto momento, ela colocou força em suas pernas e correu em direção ao trio. Fazendo 2 canções do precursor, Shiro também criou supressores na extremidade dos canos. Pulando do telhado de seu prédio, ela sorriu e apontou ambas as armas para os 2 nível 50 perseguindo seu alvo. De repente, sentindo uma sensação de perigo, eles olharam para cima para ver uma garota caindo em sua direção com 2 armas apontadas para suas cabeças. Asterisco TSST. 2 tiros suprimidos soaram quando ela matou os 2 com facilidade. Sorrindo para o poder atrás dos 2 canhões de mão, Shiro rotacionou em seu pé e virou-se para seu alvo. Asterisco KRRR. O gelo atirou em sua direção enquanto congelava a perna dele. Asterisco TSST. Com seu alvo congelado no lugar por um curto momento, Shiro foi capaz de atirar na parte de trás de sua cabeça. Desmontando os canhões de mão mais uma vez, ela recolheu o saque antes de deixar a área.
Enquanto havia a escolha de ganhar mais saques, ela sabia que era melhor desistir enquanto ela estava ganhando. Caminhante da fenda. Seu corpo imediatamente desapareceu de onde ela estava. Chegando de volta às favelas, Shiro olhou para a cidade e viu que a luta ainda continuava. Parece que subestimei a rixa entre as duas famílias. Shiro pensou, surpresa. Agora que ela tinha obtido tudo o que queria, ela fez o seu caminho para o seu laboratório. Tirando as lâminas do Nirvana da alma, ela se perguntou se ela deveria tentar o julgamento ou não. Como já tenho minhas armas e armaduras, estou muito protegido em todas as frentes. No entanto, se eu deixar para Lyrica, isso resolverá seu problema de ter pouca ou nenhuma defesa, já que sua classe dançarina da lâmina é uma classe focada em danos extremos. Shiro murmurou enquanto ela debatia sobre se ela deveria ou não tentar o julgamento. Asterisco Dang. Ela de repente fez uma pausa quando ouviu o eco de um passo. Enquanto o eco era muito silencioso, ela ainda era capaz de ouvi-lo com sua audição. Estreitando os olhos, Shiro levantou-se. Parece que alguns ratos encontraram este lugar. Ela murmurou antes de fazer-se um pequeno drone. Enviando para escanear o prédio, ela encontrou duas figuras camufladas olhando em volta. Franzindo as sobrancelhas, Shiro percebeu que eram alguns capangas das favelas. Bem, é a chance perfeita para eu tentar fazer uma nova habilidade. Ela pensou com um sorriso. Saindo do quarto, ela fez um par de botas absorventes de som. Uma vez que ela estava a uma sala longe dos invasores, Shiro criou alguns fios nanotecnológicos e os controlou usando sua mana. Uma vez que a dupla encostou em seus fios, ela apertou o pulso e apertou os fios ao redor dos invasores. Eles ficaram chocados quando seus corpos foram subitamente presos por algo que os impediu de se mover. Rapidamente olhando para frente, eles viram seu alvo revelar-se. Não faz muito tempo, eles encontraram um alvo que teria sido classificado como mercadoria de alta qualidade entrar neste prédio abandonado e pensou que seria fácil. Mal sabiam eles que escolheram a pessoa mais perigosa de todas que vieram de Nova York. Série do Inferno Congelado, Sono Congelado. Acenando com as mãos, vários círculos mágicos apareceram ao redor dos homens e correntes atacaram-nos. Gritando de dor, eles sabiam que estavam em perigo. No entanto, não importa o que eles fizeram, os fios que os amarraram se recusaram a romper. Quanto mais lutavam, mais os fios cortavam neles. Vendo que tudo estava pronto, Shiro começou a experimentar sua nova ideia para o feitiço. Jogando o recipiente que tinha todo o hélio que havia recolhido em direção à dupla, Shiro estalou os dedos e uma chama azul podia ser vista piscando em seu dedo. Fazendo uma arma de dedo que apontava para o recipiente, a chama azul disparou em direção ao recipiente antes de explodir em um incêndio em massa. A dupla ficou confusa sobre por que as chamas não doeram, mas ampliaram os olhos quando sentiram o processo de congelamento aumentar em velocidade. Quando abriram a boca para gritar, Shiro só sorriu quando o fogo entrou em seus corpos. Estalando os dedos mais uma vez, o fogo frio que entrou em seus corpos se acendeu em fogo azul. Embora fossem parecidos, o fogo azul era muitas vezes mais quente que o fogo normal. Com o fogo azul queimando-os por dentro e o fogo frio congelando-os do lado de fora, eles estavam em constante agonia. Habilidade autocriada reconhecida. Premiando 100 pontos de atributos grátis. Condições atendidas para ser adicionada à Série do Inferno Congelado. Por favor, nomeie sua habilidade dentro de 10 segundos ou então o sistema atribuirá um nome. Me surpreenda o sistema. Shiro sorriu e decidiu deixar o sistema dar um nome para a habilidade. Habilidade adicionada, Inferno Congelado, Fogo da Alma Azur, Nanomancer Reborn, Ivy Beacon Snowgirl, Capítulo 108, Equipamento de Salvamento de Vida. Habilidade adicionada, Inferno Congelado, Fogo da Alma Azur, ou Fogo da Alma Azur. Shiro levantou uma sobrancelha enquanto olhava para a dupla que há muito se virou cinzas. Perguntando-se sobre que tipo de mudança a habilidade tinha experimentado, ela fechou os olhos e pensou sobre o processo de ativação da habilidade. Portanto, ele tem um requisito do sono congelado ser ativado primeiro. Shiro murmurou antes de encolher os ombros. Ela teve tempo de sobra para testar o poder da habilidade, mas agora, ela tinha 100 pontos livres para ela usar. Nome, Shiro. Raça, Garota da Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Título, Imperatriz das Sombras, Monstro Intermediário, 7, 50 humanos mortos, Fratricídio, Batalhão de uma Mulher, Criadora da série Inferno Congelado, incompleto. Nível, 43. Classe, Garota da Neve Nanomante. HP, 157,500, 157,500. MP,
387.135, 387.135, STR, 800, 100, 225, VIT 1200, 300, IN, de 2.300 a 2.400, 550, 737, AGI, 1.500, 450, 487, DX, 1.100, 275, DEF, 400, 100, 125, igual bônus do título, pontos não atribuídos, 100, 0, harmonizações, gelo, Tier 2, relâmpago, Tier 1, metal, Tier 0, sombra, Tier 1, saldo, 152.900.000 dólares, equipamento, toque para exibir, habilidades, garota da neve, magia de gelo Tier 2, regeneração passiva, abençoada pelo gelo, magia da neve, o movimento de neve apagada e aura fria, toque gelado, sopro gelado, afinidade do campo de gelo, nanomante, criação de adaga e engenharia de tecnologia nano Tier 2, criação de espadas, criação de arco ou criação de armas pesadas, criação de escudo, criação de armadura, criação de canhão de mão, série inferno congelado, sono congelado, fogo da alma azur, outros, minimapa ou inspeção ou disfarce, barreira de mana, habilidades compartilhas e buff da sombra, Tier 1 corrente de gelo, Tier 1 capa de sombra, Tier 1 garra das sombras, Tier 1 caminhante da fenda, Tier 1 absorção redirecionamento, Tier 1 afinidade das sombras Tier 1. Agora que ela tinha criado sua segunda habilidade, ela estava apenas com falta de jade de gelo para que ela pudesse passar pelo avanço de estrela. Eu provavelmente deveria fazer uma lista do que eu preciso fazer. Sua primeira tarefa foi naturalmente passar pelo avanço de estrela antes de fazer qualquer outra coisa. Em seguida foi sua chave para a guarda da lua prateada e a seguir que é o julgamento de equipe, nascentes da espada mítica. No entanto, nascentes da espada mítica foi recomendado para o nível 45 e tanto Lyrica quanto Madison ainda estavam bastante longe do nível 45. Até lá, ela teria conseguido sua quinta estrela. Eu também preciso de Nantian para me ajudar a obter que a pílula do renascimento da Fênix. Isso me lembra, eu preciso lidar com um certo perseguidor assassino também. Shiro pensou enquanto estreitava os olhos. Devido à comoção em Nova York, parecia que todas as facções foram obrigadas a resolver o ritual do totem. Com o perigo de Nova York não resolvido, parece que vai demorar um pouco para a graça do inverno entrar em contato conosco sobre ir para o ramo da facção também. Shiro murmurou enquanto ela limpava a cena. Havia também o problema das lâminas do Nirvana da alma. O melhor resultado foi que Lyrica reivindicasse a posse dessas espadas, já que Shiro acreditava que lhe serviria bem. Depois há também as nascentes de mana e os senhores da favela. Tantas coisas para fazer. Dito isso, eu me pergunto como Jonas e o resto estão se saindo. Depois que Trace e Paul morreram, Jonas se aposentou, enquanto Sylvia provavelmente desistiria também. Ela não estava muito bem depois da dungeon, o mesmo com Erika. Eles provavelmente vão me evitar, já que eu sou essencialmente uma guilhotina pairando sobre suas cabeças. Balançando a cabeça, Shiro suspirou com o fato de que havia tantas coisas para ela cuidar. Mas, deixando de lado as tarefas que ela só poderia fazer mais tarde, Shiro fez seu caminho de volta para as tendas. Ao sair do prédio abandonado, Shiro ficou surpresa ao ver a luta ainda acontecendo na cidade. Eles ainda estão lutando? Eles realmente se odeiam, não é? Shiro perguntou a In. Chirp. In só respondeu com um tom desinteressado, pois ela ainda estava um pouco irritada com o fato de que Shiro se livrou de seu capuz. Depois de caminhar por um tempo, o acampamento podia ser visto. No entanto, a atmosfera do acampamento era um pouco estranha, já que alguns aventureiros estavam patrulhando os perímetros. Shiro Nei, por que você demorou tanto para voltar? Kanai gritou quando ela rapidamente puxou Shiro para a tenda. O que aconteceu? Shiro perguntou. Recentemente muitas tias e meninas lindas desapareceram, então eles estão patrulhando a área. Eles acham que tem algo a ver com os bandidos das favelas e que eles estão apenas mirando pessoas bonitas. Com alguém tão bonito como Shiro Nei, eles definitivamente vão atrás de você. Kanai lembrou Shiro. Sorrindo suavemente, Shiro acenou com a cabeça e virou-se para as outras meninas na tenda. Ela podia ver que todas as três mães e filhas estavam preocupadas, já que esta tenda tinha Shiro, Lyrica e Madison, que estavam definitivamente acima da média no departamento de aparências. Especialmente Shiro. Surpreendentemente, porém, Kanai não estava tão preocupada com ela mesma, mas sim mais com Shiro, afirmando que, você não está autorizada a sair até que eles resolvam o problema.
Shiro achou isso adorável e não podia deixar de beliscar suas bochechas um pouco antes de acenar com a cabeça. Tudo bem, eu vou ficar para trás por um curto período de tempo para treinar com você, ok? Shiro sorriu. Ela não estava com muita pressa. Contanto que ela não mate nenhum monstro ou humano para subir de nível por enquanto, ela ficaria bem. Kanai acenou com a cabeça, mas continuou abraçando Shiro. Rindo para si mesma, Shiro deu um tapinha na cabeça de Kanai antes de se virar para Lerika ligeiramente azeda agora. Vendo sua expressão, Shiro não podia deixar de pensar em uma criança quando elas tiveram seu brinquedo favorito tirado delas. Lerika, eu consegui algo bom do leilão para você. Shiro digitou. Isso fez com que Lerika se animasse instantaneamente com a menção de Shiro lhe dando algo. O que você conseguiu? Ela perguntou curiosamente. Tirando as lâminas do Nirvana da alma, Shiro entregou-as a ela. Eu quero que você faça o julgamento e veja se você pode reivindicar a posse dessas armas. E você? Lerika perguntou em choque. Ela nunca esperava que o presente que Shiro lhe tinha dado era um conjunto de itens de grau roxo. Mesmo que tivessem uma forma clara agora, Lerika sabia que havia itens especiais que mudariam de forma quando se ligassem a um dono. Ela adivinhou que era o caso das lâminas do Nirvana da alma. Você precisa mais do que eu. Tenho ofensa e defesa, mas sua classe é só ofensiva. Em quanto está sua def agora? 50 não incluindo quaisquer bônus do equipamento, Lerika disse vergonhosamente. Ela não tinha colocado nenhum ponto em def desde que suas habilidades precisavam que ela alcançasse uma certa quantidade de STR e AGI. Para usar essas habilidades, ela tinha alimentado todos os seus pontos de habilidade em lugares diferentes de def. Ouvindo o que Lerika tinha dito, Shiro ampliou os olhos e olhou para Lerika em descrença. Como você sobreviveu a um golpe do boss? Ela perguntou sentindo um pouco de medo. Durante a briga do boss, Lerika sofreu um golpe que deveria, pela lógica, acabar com ela. Bem, meu HP pode ou não estar na casa dos 100 mil, Lerika corou. 100 mil? Shiro pensou com choque. Se não fosse pelo título de monstro, seu HP seria de cerca de apenas 70k e seu MP seria em torno de 150k. Mas Lerika estava dizendo a ela que seu HP estava na casa dos 100k? Shiro simplesmente não podia acreditar que tipo de bônus de pontos passivos sua classe dançarina da lâmina tinha dado a ela. Cada classe, uma vez que se passasse pelo segundo avanço de classe, automaticamente aumentaria certos atributos ao subir de nível. Para sua classe Garota de Neve, que atualmente é sua classe principal devido à sua raça, ela ganharia um impulso significativo em cada vez que ela se nivelasse. O bônus superaria atributos como STR ou VIT. No entanto, se Lerika tinha 100k de HP quando ela estava apenas na casa do nível 30, isso significava que o bônus passivo era ultrajante para seu atributo VIT. Bem, eu acho que isso é mais uma razão para você equipar essas lâminas então. Merda, mesmo eu tenho 400 pontos em def e quase não ganho pontos nessa área. Shiro respondeu. No entanto, desta vez foi a vez de Madison ficar chocada. Como sua classe era cavaleira demoníaca, ela precisava tanto de STR, VIT e def, razão pela qual eram seus melhores atributos. Mesmo os mais baixos deles estavam na casa dos 800 e ela sabia como era difícil obter 100 mil de vida. Apenas uma pergunta boba, mas qual é o valor de seu atributo mais forte? Madison perguntou. 2.400 em int, 1.200 em STR. Lerika respondeu honestamente. Sua classe era tão extrema no departamento ofensivo que seu STR, VIT e AGI eram ultrajantes quando comparados com o nível de outros aventureiros. Dito isso, os outros atributos dela eram pobres. Como diabos o seu mais forte, STR, tem 1.200? Madison perguntou em choque. Característica de raça dos elfos, temos mais pontos de atributos por nível, juntamente com a minha classe me dando um monte de atributos em STR, VIT e AGI. Lerika respondeu com uma leve tosse. Espere, então como diabos o seu HP está acima de 100k? Mesmo se você tivesse 1.200 pontos em VIT, isso ainda seria apenas 60 mil de HP. Madison perguntou. Bem, eu acho que vocês meninas podem saber. Lerika respondeu depois de hesitar por um curto momento. Batendo no peito, apareceu um pingente. Bençãos da Santa Élfica, laranja. Em tempos de perigo, a Santa Élfica abençoará você com o poder de sobreviver a um golpe letal. HP X 500%. Duração, 10 segundos. Tempo de recarga, 5 dias. Não pode ser ativado manualmente. Vinculado, Lerika Wallenstein.
Olhando para o equipamento, Shiro não pôde deixar de ficar chocada com o fato de que Lerika tinha um equipamento de grau laranja. Mesmo que estivesse ligado a ela, ainda era uma má ideia se mais pessoas soubessem. Shiro imediatamente escondeu a joia com a mão, fazendo Lerika corar fortemente, já que parecia que Shiro acabou de estender a mão para seus peitos. Shiro, há pessoas aqui. Lerika gaguejou em choque. Esconda a pingente. Agora. Shiro digitou. Percebendo que ela estava falando sobre o pingente, Lerika não podia deixar de querer chorar, já que suas esperanças foram quebradas mais uma vez. Seguindo sua instrução de esconder o pingente, tanto Lerika quanto Madison olharam para Shiro curiosamente, perguntando-se sobre por que ela reagiu bastante fortemente. Não mostre esse pingente casualmente. Mesmo que esteja ligado a você, os humanos pensarão com a mentalidade de, se eu não posso tê-lo, nem você pode. Shiro avisou severamente. Certo, Lerika e Madison acenaram com a cabeça. Bem, agora que eu sei que você é capaz de sobreviver se algo ruim acontecer, eu não estou mais tão preocupada. Shiro suspirou de alívio. Tirando as poções de fortalecimento e diferentes pergaminhos de habilidade, Shiro as colocou na frente delas. Pegue esses, eles vão ajudá-la maciçamente em tempos de perigo. Uau, tudo isso deve ser muito caro. Madison murmurou quando ela olhou para a miríade de poções e pergaminhos que estavam na frente delas. Basta roubar algumas pessoas na noite do leilão. Nada demais. Shiro acenou com a mão indiferentemente. Tanto Madison quanto Lerika sentiram seus lábios se contorcendo ouvindo como ela era indiferente. Irmãzinha, eles estão todos no nível 50 a 60 ok. Vendo Lerika e Madison dividirem o saque entre si, Shiro virou-se para as outras garotas na tenda. Uma vez que está ficando perigoso, cada uma de vocês deve manter um item de salvamento de vidas em você também. Shiro digitou enquanto entregava alguns suprimentos a cada uma delas. Obrigado. As mães acenaram com a cabeça em agradecimento. Quanto a Kanai, Shiro decidiu dar-lhe algo extra. Dentro da pilha de saques que ela lhe tinha dado, havia um pequeno chip ligado a Kanai. O chip avisaria se algo acontecesse a Kanai e ela seria capaz de localizá-la para ajudá-la. Naturalmente, tanto Lerika quanto Madison tinham esse chip também. Com tudo feito, elas conversaram por um pouco mais antes de dormir. Acordando de manhã cedo, Shiro saiu da tenda e olhou para os outros acampamentos. Ela ainda podia ver alguns aventureiros patrulhando diligentemente. Mudando o olhar, ela sentou-se na árvore próxima e alimentou-se. Alimentando-o também, Shiro abriu seu telefone para ver as notícias. Em relação à mini-guerra ontem à noite, o vencedor foi a família Cermak. A Lura estava atualmente fortemente ferida e ambas as famílias perderam uma grande quantidade de aventureiros. No entanto, enquanto a família Cermak ganhou, eles também perderam a maior quantidade de aventureiros devido ao bombardeio do fogo do inferno de Alura. Com ambas as famílias sofrendo de grandes baixas, a cidade seria pacífica por um tempo. Depois de esperar por um curto momento, Lerika acordou, mas surpreendentemente Madison ainda estava dormindo. Você vai enfrentar o julgamento das lâminas do Nirvana da alma agora? Shiro perguntou com um sorriso. Sim, mesmo com meu pingente, eu preciso ter outra coisa para confiar na defesa. Caso contrário, eu só vou estar cortejando a morte quando desafiar uma dungeon. Lerika acenou com a cabeça. Boa sorte, lembre-se, já que é um julgamento você não vai morrer. Vá com tudo. Shiro sorriu. Lerika acenou com a cabeça e puxou as 4 lâminas. Respirando fundo, ela apertou as mãos enquanto a mana ao redor começava a se reunir em sua direção. Isso fez com que os aventureiros olhassem para ela com curiosidade, mas imediatamente retomaram suas patrulhas. Um círculo mágico apareceu sob ela quando seu corpo começou a desaparecer. Shiro manteve um sorriso em seu rosto enquanto ela assistia Lerika entrar na formação. Mesmo que ela não reivindicasse a posse dessas armas, Shiro provavelmente poderia redefini-las usando seus nanobots. Embora possa não ser tão poderosa quanto elas poderiam ser, seria suficiente por enquanto. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 109. Garota da Neve. Depois de esperar Lerika entrar completamente no espaço de julgamento para as lâminas do Nirvana da alma, Shiro pulou da árvore e fez seu caminho para a cidade. Mesmo que ela tenha prometido a Kanai que ficaria por alguns dias, ela se sentiria entediada se não fizesse nada. Portanto, ela queria usar este tempo para continuar sua busca pelo Jade de Gelo que a ajudaria com seu avanço de estrela. Caminhando ao longo de sua rota habitual para a cidade, Shiro franziu a testa quando sentiu as presenças de 2 pessoas se esgueirando atrás dela. Enquanto aventureiros normais teriam dificuldade em descobri-los.
Como poderia Shiro, que estava no ápice em sua vida passada, negligenciá-los? Suspirando por um pequeno momento, Shiro propositalmente expôs uma abertura para os dois a atacarem. Será que eles perceberam? Shiro pensou consigo mesma com uma carranca. Esta carranca só se aprofundou já que eles ainda não morderam a isca. Eu poderia ter encontrado dois especialistas? Não deveria ser. Caso contrário, eles não teriam sido tão fáceis de descobrir. Shiro pensou com um suspiro. No entanto, assim como ela suspirou, os dois estenderam as mãos para sequestrá-la. Mesmo que sua mente estivesse vagando, Shiro ainda estava acostumada à multitarefa e podia reagir à situação facilmente. Como os dois não eram ninguém que ela conhecia, todas as amarras foram desbloqueadas quando ela entrou em modo de morte instantânea. Caixa. Antes mesmo de os dois perceberem o que aconteceu, Shiro já tinha quebrado seus cotovelos. Agarrando suas mandíbulas com as mãos, ela pisou em seus pés enquanto puxava as mandíbulas para baixo com sua força total. PSHH. Enquanto ela puxava para baixo, seu ombro colidiu com suas gargantas e deu-lhe o momento perfeito para arrancar suas mandíbulas. Shiro não sabia por quê, mas um sorriso sádico surgiu em seu rosto. Ela podia até sentir sua alegria por matar aumentar a cada segundo que passava. Descartando as mandíbulas inferiores em suas mãos, Shiro torceu seu corpo para que ela os enfrentasse. Quando os dois homens viram seu rosto, ambos ficaram horrorizados com o fato de que ela parecia estar aproveitando cada momento disso. Suas pupilas brilhavam com uma luz azul sinistra enquanto o suor escorria pelas suas costas. Eles amaldiçoaram seu chefe que os enviou nesta missão. No momento seguinte, Shiro já tinha enfiado as mãos em suas gargantas enquanto fazia fogo azul dentro de seus corpos. Vendo sua dor, o sorriso de Shiro só aumentou quando ela estalou os dedos e os nanobots começaram a devorá-los de dentro para fora. Após um curto momento, tudo o que restou dos dois foram pequenos vestígios de sangue que estavam espalhados pela área. Bem, isso foi refrescante. Shiro murmurou enquanto sua expressão voltou ao normal. Olhando para as mãos, ela começou a se perguntar. Parece que a minha contenção para matar meus inimigos são mais difíceis de controlar? Shiro pensou consigo mesma. Não como se eu tivesse me contido muito quando os matei de qualquer maneira. Ela encolheu os ombros. Não foi como se ela nunca tivesse matado ninguém antes. No entanto, o fato de que suas restrições que ela tinha subconscientemente colocado sobre si mesma estavam afrouxando foi um pouco preocupante. Mostrando um rosto um pouco complicado, Shiro suspirou. Eu tenho sido um pouco relaxada demais. Eu provavelmente deveria tirar algum tempo para controlar toda a minha intenção de matar. Ela tinha usado bastante durante o tempo em que ela estava na dungeon. Naturalmente, isso significava que o controle que ela tinha sobre ele não era tão resistente. Uma vez que ela chegou à cidade, Shiro começou a caminhar em direção à Associação de Alquimista. No caminho, Yin ficou com fome novamente, fazendo Shiro olhar para ela com uma expressão indescritível. Você não acha que está começando a comer muito mais agora? Poderia ser como o que aconteceu comigo e as pedras de rank D? Shiro perguntou. Yin ponderou por um momento e acenou com a cabeça. Balançando a cabeça, Shiro puxou algumas pedras de mana de rank D e as entregou para Yin. No entanto, Yin tinha visto uma criança com um pirulito e tinha um estranho desejo de fazer algo semelhante. Olhando para a pedra de mana de rank D, Yin bateu na cabeça de Shiro para chamar sua atenção. Eu não acabei de te dar a pedra de mana? Por que você bateu na minha cabeça? Shiro perguntou ao olhar para cima. Olhando para o garoto que Yin estava apontando, Shiro não podia deixar de levantar uma sobrancelha. Você quer um pirulito? Vendo Yin acenar, Shiro pegou a pedra de mana dela e fez um palito usando seus nanobots. Naturalmente fora da vista das pessoas. Chirp. Piando em prazer, Yin pegou o pirulito e enfiou em sua boca. Olhando para Yin, Shiro não podia deixar de rir do fato de que ela era como uma irmãzinha mimada. Bem, eu suponho que isso não é impreciso. Olhando para o rosto feliz de Yin, Shiro não podia deixar de se perguntar que diferença o palito fez. Fazendo um pirulito, ela também enfiou na boca. Oh meu Deus! Bem, isso é certamente um pouco diferente. Shiro murmurou enquanto comia seu pirulito de pedra de mana. Espere. Eu posso me safar comendo pedras de mana se elas se pareceram com pirulitos. Shiro pensou com seus olhos brilhando ligeiramente. Sempre houve o problema de ter que esconder o que ela estava comendo quando saía com as pessoas. No entanto, com seu pirulito improvisado, ela seria capaz de comer pedras de mana descaradamente. Sorrindo de felicidade com a nova descoberta, a dupla de pássaro e garota da neve atraiu alguns olhares. O fato de ambas estarem comendo pirulitos com um rosto tão feliz fez com que algumas pessoas rissem e sorrissem.
Chegando à associação de alquimista, Shiro colocou um novo pirulito na boca dela e de Yin antes de entrar. O design da associação de alquimistas foi muito mais ordenado quando comparado com as outras associações. Havia placas por toda parte e todos trabalhavam sem demora em suas ações. Além disso, o cheiro da medicina e diferentes misturas derivaram no ar fazendo com que ela enrugasse ligeiramente o nariz. Como seus sentidos eram melhores que os de uma pessoa comum, o fedor era especialmente forte para ela. Olá, bem-vindos à Associação de Alquimistas. Como posso ajudá-la hoje? A recepcionista sorriu calorosamente quando viu Shiro comendo um pirulito junto com seu pássaro. Deu-lhe a sensação de que ela era uma criança curiosa olhando ao redor do lugar. Sim, eu gostaria de perguntar se eu poderia comprar 3 peças de jade de gelo. Shiro perguntou. 3 peças de jade de gelo? Nós temos alguns em estoque, mas eles são mais caros do que o preço de mercado atual, uma vez que a demanda é bastante alta agora. Ela sorriu pedindo desculpas. Isso não é problema. Quanto é no total? 3 pedaços de jade de gelo custarão um total de 39 milhões de dólares. Ouvindo o preço, Shiro sentiu o canto de seus lábios se contraírem. Pagando o dinheiro, a recepcionista logo voltou com 3 peças de jade de gelo. Suspirando de alívio por ter cumprido tudo o que precisava para seu avanço de estrela, Shiro deixou o prédio e caminhou em direção a uma dungeon de baixo nível. Afinal, ela não queria passar pelo avanço no meio da rua. Chegando à dungeon do coração do gigante mais uma vez, Shiro entrou e garantiu que não havia inimigos ao seu redor durante seu avanço de estrela. Olhando para a interface de sistema, ela pressionou sim no avanço de estrela. Uma nevasca de repente começou a cair em torno dela no que Yin foi jogada para trás. Shiro teve que ranger os dentes sentindo o frio penetrante. Depois de se tornar uma garota da neve, ela nunca sentiu frio, mas esta nevasca era diferente. Estava tão frio que Shiro podia sentir como se seu corpo inteiro estivesse sendo congelado de dentro para fora. Surpreendentemente, ela podia até ver uma camada de gelo sendo formada sobre seu corpo. Suas respirações estavam ficando mais nítidas enquanto sua visão estava embaçada. Olhando ao redor, ela podia ver levemente que toda a câmara tinha se tornado uma caverna de gelo. Felizmente, Yin estava segura. De repente, ela sentiu uma dor aguda no cérebro e desmaiou. Não tendo certeza de quanto tempo tinha se passado, quando Shiro abriu os olhos novamente, a nevasca tinha ido embora há muito tempo. Não só isso, também não havia uma única coisa na câmara do que não foi congelado, exceto por Yin, é claro. Olhando para suas recompensas para a 4ª estrela, Shiro não ficou muito surpresa com os bônus. Garota da Neve, 300 pontos livres por nivelamento. Aumento de 2% na eficácia e eficiência do ataque elementar de gelo. Habilidade adquirida, Ilusões Frias. Ilusões Frias, ative-se em um ambiente frio. A habilidade lançará uma ilusão sobre seus inimigos e os confundirá durante a luta. A eficácia e duração depende da diferença de força. Custo, 1.000 MP por ativação. Duração, NA. Tempo de recarga, 5 minutos após a ilusão for quebrada. Com este avanço de estrela, só faltava seu 5º e último avanço de classe antes que ela pudesse tentar seu 2º avanço de classe. No entanto, agora que seu 2º avanço de classe estava logo ali na esquina, Shiro não podia deixar de ficar preocupado devido ao fato de que a 2ª classe, sem dúvida, precisaria dela para aumentar uma de suas harmonizações para o Tier 3. Apenas atualizar sua harmonização de gelo para o Tier 2 causou uma reação tão forte. Ela sabia que definitivamente não seria capaz de atualizar para o Tier 3 antes de curar suas ligações de mana. Olhando para Yin, que de alguma forma foi capaz de dormir nesta situação, Shiro sentou-se e fechou os olhos. Ela queria inspecionar seu reino de mana e ver se havia alguma melhoria. A razão pela qual ela não tinha entrado antes foi devido ao fato de que alguém só poderia atualizar suas ilhas elementares de vez em quando, emparelhado com suas ligações de mana quebradas. Shiro precisava esperar mais do que o habitual antes que ela pudesse reentrar em seu reino de mana para atualizar suas ilhas. Depois de um curto momento, Shiro encontrou-se de volta em seu reino mana caótico. Olhando para as ligações que ainda estavam quebradas e tortas, Shiro não podia deixar de querer chorar. Se você vai me reencarnar, pelo menos me dê um corpo útil. Suspirando em seu dilema atual, ela olhou para suas ilhas elementares. Neste momento, a Ilha do Relâmpago tinha algumas montanhas com nuvens de trovão no céu, e a Ilha da Sombra estava completamente coberta de sombras. A única que sobrou foi a ilha de metal dela. Como as outras ilhas já estavam no Tier 1, ela pode muito bem atualizar a ilha de metal para que não fosse deixada para trás.
Flutuando até a ilha, Shiro pousou com um baque macio. Olhando para os fios de prata de Mana que estavam flutuando ao redor, ela estreitou os olhos e levantou as mãos. Mana se reuniu em direção à sua palma enquanto Shiro já podia sentir um pouco de dor subindo sobre ela. No entanto, isso era diferente de quando ela atualizou sua ilha de gelo. A dor não era tão intensa e a dificuldade era mais fácil também. Depois de reunir sua mana por um curto momento, Shiro bateu a palma da mão no chão. Asterisco kikikiki. O metal começou a irromper do chão quando começou a converter a ilha em uma ilha de metal. Uma vez que toda a ilha foi convertida, Shiro viu que sua harmonização de metal tinha sido atualizada com sucesso para o Tier 1. Ela sorriu suavemente e saiu do reino de Mana. Uma vez que ela voltou ao seu corpo, ela sentiu um pouco de sangue vazar entre os lábios já que apenas atualizar para o Tier 1 ainda incorreu em um pouco de reação. Bem, isso está resolvido. Shiro suspirou enquanto ela se levantava. Ela olhou brevemente para seus atributos e notou que pouca coisa havia mudado, exceto que uma nova habilidade estava sob a aba da Garota de Neve e o número de abates de humanos aumentou de 7 para 9. A próxima coisa que ela queria verificar era sua aparência. Cada avanço de estrela trouxe mudanças em sua aparência. Conjurando um espelho de gelo, Shiro olhou para sua aparência e suspirou para o fato de que parecia que sua altura não tinha mudado em tudo. No entanto, quando seus olhos se inclinaram para baixo, ela os ampliou de surpresa. Eu tenho peitos. Ela gritou em choque. Embora o crescimento não fosse grande, o que costumava ser chamado de pista reta tinha agora evoluído em 2 lombadas. O mumu bom começo. Shiro não conseguia suprimir o sorriso que se arrastava em seu rosto. Finalmente, ela estava mostrando sinais de crescimento no lado físico. Caminhando com um leve salto em seus passos, ela colocou Yin em direção ao peito. Fufufu, pequena Yin. Adivinha? Esta senhorita está finalmente crescendo. Shiro riu já que seu corpo estava atormentando sua mente por muito tempo. Ver sua amiga Madison, de repente crescer um par de melões enquanto ela ainda estava no corpo que poderia ser melhor descrito como chave de cadeia, não foi a sensação mais agradável. Ela teria ficado feliz por um pouco de crescimento em seu departamento de peito, mas parecia que todos os seus nutrientes entraram em sua altura durante os avanços de estrelas anteriores. No entanto, a pista Shiro já se foi há muito tempo e em vez disso, as lombadas de Shiro se juntou à luta. Saindo da dungeon, seu humor encantado parecia rolar fora dela enquanto estava fazendo com que as pessoas ao seu redor sentissem seus humores se elevarem também. Alguns sujeitos insalubres tiveram algo mais levantado, mas Shiro não estava prestes a deixar que isso destruísse seu humor de finalmente crescer mais no lado físico. Voltando para o acampamento, ela ia tentar voltar antes que Kanai acordasse. Ou então ela pode ter que ouvir uma mini palestra sobre não ir para a cidade já que era perigoso. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snowgirl? Capítulo 110. Sonho ascendente. Chegando ao acampamento, ela não foi emboscada por ninguém. No entanto, ela ficou surpresa que Lerika estava de volta tão cedo. Olhando para Lerika que estava sentada à sombra de uma árvore, Shiro caminhou. Você já terminou? Shiro perguntou. Sim, fui eliminada rapidamente. Lerika forçou um leve sorriso. O que aconteceu? Bem, depois que entrei no campo de julgamento das lâminas do Nirvana da alma, fui bombardeada de todos os lados por ataques e não tinha armas. Eu nem tinha permissão para usar minhas habilidades e tudo que eu tinha eram essas 4 espadas. Infelizmente, eles mal estavam respondendo à minha mana, então eu não fui capaz de controlá-las para me ajudar. Eu só tenho 2 mãos e com as lâminas não cooperando, eu não fui capaz de sobreviver por muito tempo e imediatamente fui transferida para fora do reino. Lerika explicou no que Shiro pensou sobre isso e acenou com a cabeça. Isso fez sentido, já que o julgamento para um conjunto de equipamento de grau roxo não seria fácil. MN? Shiro, o que fez? Os seus peitos cresceram um pouco. Lerika perguntou ao ver a ligeira mudança na forma corporal de Shiro. Você notou? Eu só tive um avanço de estrela para que houvesse algumas mudanças no meu corpo. Shiro respondeu sentindo um pouco de felicidade dentro dela mais uma vez. No entanto, assim que ela digitou isso, ela percebeu que estava sendo um pouco aberta demais com suas emoções. Asterisco Ain. Tossindo ligeiramente, Shiro reinou em sua felicidade e reverteu-se de volta para o lado mais composto dela. Sim, meu avanço de estrela mudou meu corpo novamente. Parece que desta vez o alvo foi meus peitos. Shiro redigitou e mostrou para Lerika. É isso mesmo? Então você não acha que depois do avanço de classe, você vai ganhar um corpo adulto, como Madi? Shiro pensou por um momento e concordou com o fato de que poderia muito provavelmente ser o caso.
Afinal, uma vez que ela passasse pelo avanço de classe, ela seria classificada como um monstro de rank C. Quanto mais perto ela ficava do rank B, mais adulto seu corpo ficaria, já que no rank B, ela se tornaria uma mulher da neve. Claro que só se ela não se desviar do caminho da evolução. No entanto, pelo que ela entendeu, depois de escolher se tornar uma mulher da neve, seria muito difícil evoluir para qualquer coisa depois disso. Mesmo em sua vida passada, eram poucas as menções às evoluções depois da mulher da neve. Portanto, foi definitivamente do seu interesse desviar-se de seu caminho de evolução para que ela pudesse alcançar o ápice mais uma vez. Bem, eu espero que sim. Mas acho que vou levar um tempo para entrar no rank C, já que preciso de um remédio que cure uma das minhas lesões internas. Caso contrário, eu posso desistir de pensar em avançar. Shiro deu de ombros com um sorriso suave. Você tem lesões internas? Lerika perguntou surpresa. Espere, poderia ser isso que está fazendo você lutar com a conjuração de seus feitiços sendo tão longas? Ela perguntou com uma carranca. Você notou? Shiro ficou um pouco surpresa. Bem, é claro. Quero dizer, eu sempre te espio, Koug. Quero dizer, eu sempre vejo como está o grupo durante uma briga. E eu notei que você se torna mais pálida quanto mais você usa sua magia em uma luta. Lerika respondeu enquanto se corrigia no meio da frase. E pelo que sei, há poucos casos em que os magos teriam problemas com suas magias. Ou A, você está com pouca mana. B, você não tem a capacidade de usar o feitiço ou C, ligações de mana danificadas. Claramente A e B estão errados, já que você poderia facilmente lançar esses feitiços de modo que só resta C. Você danificou suas ligações de mana, não é? Lerika analisou enquanto franzia as sobrancelhas. Shiro ficou agradavelmente surpresa com a forma como Lerika descobriu, mas apenas sorriu. Eu gostaria que elas estivessem apenas danificadas em vez de quebradas, que tornaria as coisas mais fáceis. Sim, eu já tenho alguém para me pedir uma pílula que vai ajudar minhas ligações de mana para que você não tenha que se preocupar. Shiro sorriu. Bem, se não funcionar, podemos sempre procurar mais maneiras de curar suas ligações de mana. Ouvi dizer que enquanto suas ligações de mana não estiverem quebradas, não é uma causa perdida, mas as ligações de mana desta senhorita estão quebradas. Essa é a causa perdida que você está falando. Sim, bem, desde que você falhou no julgamento das lâminas do Nirvana da alma, eu vou tentar. Shiro respondeu e se levantou. Se ela também falhasse, ela converteria as lâminas em algum equipamento defensivo normal para Lerika. Lerika acenou com a cabeça e entregou as lâminas. Você gostaria de entrar no reino do julgamento das lâminas do Nirvana da alma? SN. Olhando para a notificação, Shiro deu a Lerika uma leve aceno antes de pressionar sim. Sentindo sua visão mudando, ela imediatamente sentiu a intenção de matar de todos os lados. Começando já em. Shiro sorriu e agarrou duas das lâminas do Nirvana da alma com as mãos. Asterisco Dang Dang. Desviando os ataques que a atacaram, Shiro inseriu mana nas outras duas lâminas e franziu a testa. Não admira que Lerika não pudesse controlá-las. Elas precisam de um caminho de energia específico para serem ativadas. Parece que o primeiro julgamento foi descobrir o caminho da energia enquanto simultaneamente se defendia dos ataques que chegam. Asterisco Dang Dang. Desviando mais alguns ataques, Shiro virou seu corpo para trás enquanto ela recuava por um curto momento. Enquanto ela estava fazendo isso, ela também estava dividindo sua atenção em sondar as outras duas lâminas que pendiam em sua cintura, lentamente descobrindo seu caminho de energia. Anteriormente, no momento em que ela entrou neste reino do julgamento, ela já havia tentado usar suas habilidades mágicas e passivas, mas sem sucesso. Isso a levou a entender que neste reino, ela só podia usar as lâminas em suas mãos. Naturalmente, seu sorriso lentamente desapareceu desde que ela sabia que ela deveria ficar séria. As únicas vezes em que ela estava séria e não estava distraída eram raras. Exceto por algumas situações após sua reencarnação, ela estava essencialmente dando um passeio divertido enquanto desfrutava da sensação de crescimento. Respirando constantemente, seus olhos se abriram e estavam completamente vazios de qualquer emoções. Deslocando seu corpo para evitar alguns golpes enquanto balançava sua espada para desviar os golpes que ela não podia evitar, Shiro essencialmente criou um pequeno domínio ao seu redor que não podia ser penetrado, não importa o quão duro e rápido os golpes fossem. Este foi o seu benefício de ser capaz de compreender 100% dos movimentos do corpo. Embora não estivesse atualmente em 100%, certamente estava pairando em torno da marca de 80%. Durante todo esse tempo de sua reencarnação, ela passou cada segundo se familiarizando com seu corpo.
caminhando, descansando, estacionando e lutando. O alcance de seus ataques, a amplitude de flexibilidade e o limite de sua força corporal. Com sua mente completamente focada na defesa e mapeando o caminho de energia das lâminas, ela era semelhante a uma deusa da guerra que não tinha falhas em suas defesas. Enquanto ela continuava a se defender, ela também fez progressos com as 2 lâminas restantes. No momento em que sua mente tinha mapeado completamente as lâminas, ela inundou ambas as lâminas com sua mana. *Bang. Cortando todos os ataques que foram direcionados a ela, Shiro agora tinha 4 espadas pairando ao seu redor que estavam sendo controladas com uma onda de seus dedos. *Dang. O área de ação das espadas criou uma esfera de defesa absoluta ao seu redor. Olhando para a defesa atual das outras 3 lâminas que estavam coordenando com a espada que ela estava controlando, Shiro não podia deixar de aplaudir o poder por trás das lâminas do Nirvana da alma. Sua seriedade foi substituída por seu comportamento habitual relaxado enquanto ela olhava para onde estava destinada a ir. Parece que tenho que ir para o portão gigante à frente. Ela pensou quando viu o contorno fraco de um portão de ouro à distância. Com seu alvo definido, Shiro apertou o pulso enquanto uma das espadas flutuava na frente dela. Pulando na espada, Shiro voou em direção ao portão enquanto as outras 3 lâminas a defendiam. Depois de um curto período de viagem, o contorno do portão ficou mais claro. No entanto, ela também foi forçada a pousar de volta no chão devido à intensidade dos ataques que estavam viajando em sua direção. Anteriormente, mesmo que ela não estivesse muito familiarizada com as lâminas, ela ainda podia lidar com os ataques. Mas ela descobriu que quanto mais perto ela chegava do portão, mais intensos esses ataques se tornavam. Controlando as lâminas para defendê-la, Shiro apertou os olhos quando viu sua velocidade de avanço diminuir drasticamente. Ela só podia dar um passo à frente a cada poucos segundos, já que no momento em que ela fez, uma pequena lacuna se abriria em suas defesas e os ataques apontariam para essa lacuna. Isso a forçou a tentar corrigir suas lacunas no momento em que ela terminou seus passos que, por sua vez, diminuiriam sua velocidade de progressão. Franzindo as sobrancelhas, Shiro olhou para as espadas e começou a memorizar seus padrões de movimento. De pé no lugar por um curto momento, ela foi capaz de entender seu padrão único de movimento. Mesmo que ainda fosse caótico, houve tempos de ordem. Isso foi devido ao fato de que se tudo fosse caótico, tudo seria randomizado. Esqueça de mantê-la segura, as lâminas não seriam capazes de acertar corretamente os ataques se fossem verdadeiramente aleatórios. No entanto, foi também quando ele virou seu interruptor para a ordem, as lâminas se tornariam previsíveis. Daí o porquê de lacunas aparecerem no momento em que ela deu um passo se tornaram visíveis. A única maneira de consertar isso seria encontrar o equilíbrio perfeito entre o caos e a ordem. O caos trouxe imprevisibilidade tanto no ataque quanto na defesa. Mas a ordem, por outro lado, trouxe previsibilidade e consistência. O caos é mais adequado para ataques, mas a ordem é previsível demais para a defesa. Shiro suspirou. Havia também a opção de usar artes de espadas defensivas com as lâminas do Nirvana da alma para se defender, mas ela nunca tinha aprendido nenhuma arte de espada defensiva. Estreitando os olhos, Shiro varreu seu olhar para as espadas que estavam atualmente ocupadas protegendo-a. E se eu tentasse emparelhá-lo com minhas artes fantasmas do estilo Yin? Talvez se eu tentar recriar o que cada um dos fantasmas fez, eu vou ter uma chance melhor. Shiro murmurou e começou a experimentar enquanto era bombardeada pelos ataques. A melhor maneira de desenvolver uma técnica foi através do combate e este foi o momento perfeito para desenvolver uma arte de espada a ser armazenada em seu arsenal. Ela não tinha certeza de quanto tempo tinha se passado, mas as coisas começaram a ficar gradualmente mais fáceis para ela. Infelizmente, ela ainda não foi capaz de criar uma técnica de espada. Não é como se eu fosse uma ávida usuária de espadas em primeiro lugar. Vai ser estranho se eu criar uma técnica assim. Shiro encolheu os ombros. No entanto, seu controle sobre lâminas do Nirvana da alma tornou-se muito mais refinado quando comparado com a primeira vez que ela usou as lâminas. Balançando o pulso, as espadas orbitaram ao seu redor como satélites. Ela se certificou de que elas estavam trabalhando em 2 camadas separadas com 3 por fora e uma por dentro que cobriria quaisquer lacunas que aparecessem. Embora isso facilitasse que os ataques passassem pela primeira camada, eles foram parados facilmente na segunda camada. Mas para Shiro fazer isso, ela teve que controlar simultaneamente 2 das espadas. Como a pressão dos ataques foi reduzida em uma quantidade bastante significativa, Shiro caminhou em direção aos portões mais uma vez, mas desta vez com mais sucesso.
Como antes, quanto mais perto ela se aproximava, mais ataques seriam disparados em sua direção. No entanto, com suas defesas em 2 camadas, ainda era uma brisa para ela. Julgamento das lâminas do Nirvana da alma, estágio 1 completo. Vendo a notificação, Shiro ficou subitamente sobrecarregada com a sensação de queda. Olhando para baixo, ela viu que um buraco havia se aberto sob ela e que ela estava atualmente caindo em direção a uma pequena luz à distância. Eu acho que o estágio 2 vai ser realizado. Ela pensou consigo mesma enquanto controlava as lâminas para ajudá-la a aumentar sua velocidade de queda. Não demorou muito para ela chegar na segunda fase. Diminuindo sua velocidade, Shiro pousou suavemente no chão e olhou em volta. O local em que ela estava tinha a sensação de ser uma espécie de tumba. Havia covas vazias e armas por aí. Mais abaixo na sala, havia 10 sepulturas que não tinham sido tocadas ainda. Curiosamente, Shiro podia instintivamente sentir o que este local queria que ela fizesse. Franzindo as sobrancelhas, Shiro decidiu seguir com o sentimento e caminhou em direção à sepultura mais longe dela. Olhando para a sepultura banhado a ouro, Shiro colocou a mão na superfície e fechou os olhos. Um conjunto de selos começou a se espalhar de suas palmas quando as lâminas do Nirvana da alma começou a experimentar uma mudança. Suas formas foram derretidas antes de mudar em uma tentativa de se reformular. Naturalmente, Shiro não sabia disso já que ela foi enviada para um reino espiritual onde ela estava em uma forma fantasma. Olhando ao redor, tudo o que ela viu foi uma planície sem limites de branco antes de ela de repente sentir dor em seu corpo. Foi uma dor familiar para quando ela exercia demais suas ligações de mana. Rangendo os dentes, ela de repente viu 4 esferas de luz cercá-la. Roxo escuro, amarelo neon, azul celeste e prata. Ela podia sentir que eles eram os seus elementos, mas não tinha certeza do porquê eles apareceriam na frente dela. Seus pensamentos foram quebrados quando ela viu a notificação do sistema. Compatibilidade avaliada, 91%. Estágio 2 completo. Lâminas do Nirvana da alma desbloqueada e ligada a Shiro. Lâminas do Nirvana da alma, roxo, sonho ascendente laranja.